Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. E como nós fazemos sempre, antes do início dessa aula, nós vamos orar ao Senhor, né? Para que Ele possa abrir o nosso entendimento sobre este assunto neste dia, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai. Nós pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, venha nos instruir, venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para aprendermos e praticarmos a Tua palavra, Senhor. É o Teu Espírito que capacita, é o Espírito que nos abre o entendimento, é Ele que nos dirige, que Ele venha neste dia, Pai, abençoar e visitar a cada um que estará também ouvindo esta palavra e esta aula no dia, Senhor, de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica, com a revista que nós estamos aprendendo nesse trimestre, que são os valores do reino de Deus, que está lá registrado em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, conhecido como Sermão do Monte, né? Os ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou de como tem que ser a prática para a vida cristã, para aqueles que seguem a Cristo, para aqueles que estão inseridos dentro do reino de Deus. Amém? E hoje nós vamos para a lição de número 8, que o título é Sendo Verdadeiros. O nosso texto áureo é: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, 2. Verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. E a nossa leitura bíblica está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então, a lição de hoje nós vamos falar sobre as motivações do nosso coração. Com que motivação nós agimos, e ela tem que ser íntegra, tem que ser de forma verdadeira, e o porquê. Deus sempre está buscando o porquê do nosso coração, porquê estamos tomando aquela atitude. Então nós vamos tratar nesta lição sobre essa verdade que tem que estar no nosso coração, que é fazer sempre sem segundas intenções, como nós conhecemos também, né? Fazer as coisas para o próximo, para o reino de Deus, para Deus, com a motivação certa, porque é o coração que o Senhor busca quando Ele está vendo alguma ação nossa, é a motivação. E nós vamos falar sobre isso. E a nossa introdução diz assim: o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Está lá em Lucas, no capítulo 12, o versículo 1. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticavam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Vamos para o tópico 1 da nossa lição, que diz assim: o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Definição de hipocrisia. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza
o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em constante contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano, somente Cristo que conhece a natureza humana. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. Irmãos, muito clara essa nossa lição de hoje, falando sobre a hipocrisia, a sinceridade dos nossos atos. Então, nós vemos aqui que a definição para a palavra, para o hipócrita, né, hipocrisia, é alguém que interpreta um papel, né? Nos dias de hoje, vamos dizer, um ator, ele encena, está sempre encenando boas ações, e nós vemos que com isso as pessoas que estão sempre encenando acabam às vezes entrando no papel e acreditando que eles realmente são aquilo que eles estão interpretando, mas não vem do coração, né? Então, quando a necessidade de aparecer diante dos homens é maior do que aquela de agradar a Deus, eu estou agindo para ser aplaudido, né? E não fazendo de coração, com o coração verdadeiro, entregue, disposto para aquilo que eu estou fazendo e para Deus. Eu estou fazendo para os homens reconhecer a minha bondade, né? O meu coração, para parecer. Só que, irmãos, Jesus está ensinando sobre isso no Sermão do Monte, justamente condenando e não aprovando. Porque Deus, né, nós lemos aqui que ninguém sabe, acabei de ler aqui, no comentarista disse, ninguém sabe o que está no íntimo do ser humano, somente Cristo. Porque Deus vê aquilo que nós não vemos. Então, Deus vê o nosso coração e Deus busca a sinceridade da motivação do porquê. O porquê eu estou fazendo ou tomando aquela atitude. Então, para aquele que é hipócrita, é aquele que ensina uma coisa, fala que faz uma coisa, ou exige de alguém uma postura que ele mesmo não a tem. Então, era isso que Jesus estava condenando naqueles dias, essas ações. Porque quem é de Cristo e quem anda na palavra e anda pela verdade, irmãos, não tem que fazer papel nenhum, porque tudo é de verdade, né? Então, o seu coração sempre vai buscar a glória de Deus. O que você for fazer, fazer para a glória de Deus, né? Isso está na palavra do Senhor, fazer tudo para a glória de Deus. Então, que os nossos atos e as nossas intenções, a nossa real intenção sempre seja para a glória de Deus, para fazer as coisas para a glória de Deus e não para aparecer diante dos homens, que é essa palavra que está sendo usada, né? A hipocrisia, o hipócrita, aquele que está interpretando um papel. Isso não combina com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Amém? E vamos falar agora sobre a justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está no céu. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Então, Jesus está também ali, criticando as ações dos fariseus, né?
que jejuavam, mostravam de alguma maneira, queriam demonstrar que de alguma maneira estavam jejuando, que estavam orando, ficavam pelas esquinas, pelas praças demonstrando. E o que Jesus está falando aqui é que nós não temos que praticar esse tipo de justiça pessoal, ou seja, mostrar aquilo que tem que ser algo interno, algo seu e do Senhor, uma intimidade sua e do Senhor. Tanto é que Jesus vai dizer mais à frente que nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, ter o nosso momento com Deus. Por quê? Porque Deus vê tudo. E Deus é dele que vem a nossa retribuição, é dele que vem a resposta, é dele que vem aqui o galardão, a recompensa daquilo que você faz. E aqui nós lemos também na nossa leitura bíblica que quando você faz para o Senhor em secreto, ele te recompensa em público. É ele quem permite, é ele quem faz. Mas quando você, para mostrar que você é espiritual, você fala, olha, eu oro tantas horas por dia, eu leio tantos capítulos da Bíblia por dia, e usa disso como para mostrar o quanto você é aplicado na sua vida espiritual, já está desagradando ao Senhor, porque não é pela nossa justiça própria, não é pelos atos que nós fazemos exterior, é o interior. Irmãos, não tem como, não há como escondermos nada no nosso coração que Deus não veja. Muitas vezes, você mesmo, né? Eu mesma posso ser surpreendida por alguma coisa que eu estava guardado no coração e eu nem sabia. Em algum momento aquilo aparece. Por quê? Porque para nós algumas coisas até são ocultas, como Davi disse, né? Senhor, tira de mim aqueles pecados até que me são ocultos. Porque o nosso coração, ele é 100% sondado pelo Senhor. O Senhor conhece, ele esquadrinha o coração, ele sabe a intenção de todos. Então não há porquê nós demonstrarmos algo para as pessoas, sendo que Deus sabe que eu não sou aquilo que eu estou dizendo. Irmãos, e quem tem a intimidade com o Espírito Santo de Deus, ele discerne quando a pessoa é uma pessoa verdadeira, quando a pessoa está falando realmente aquilo que ela vive, né? E Jesus ensinou para também nós olharmos para o quê? Para os frutos. Não é o que eu falo aqui agora, é a minha vida toda que vai dizer se o que eu estou fazendo é só uma encenação, porque não há como ficar encenando uma vida inteira, porque você precisa mudar. Nós precisamos mudar de acordo com a palavra de Deus e naquilo que nós vamos aprendendo. Há uma mudança, um crescimento diante do Senhor. E cada vez que nós aprendemos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos deixando algo de nós e recebendo algo do Senhor. Por isso que o inimigo luta muito, irmãos, para pessoas ler a Bíblia, para ouvir a palavra, para receber um ensinamento, para ter o desejo de buscar, né, o esclarecimento através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tira de nós tudo aquilo que não é do Senhor das nossas vidas. Então, através desta lição, nós estamos aprendendo aqui também. Eu não preciso mostrar o meu nível de profundidade espiritual, porque o Senhor já vê. E se o Senhor vê, é nisso que você tem que descansar. Porque quando você tem a sua vida diante de Deus, sincera, não de aparência, né, não querer mostrar para as pessoas, o próprio Senhor te justifica em tudo. Então, isso é muito importante, irmãos. Não tenha uma vida, né, de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra para mostrar para alguém que você, o tanto que você busca, o tanto que você é espiritual, porque Deus já sabe. Deus já sabe, e Ele sabe do quê? Da verdade dentro do nosso coração. E isso é o que basta. Então, Jesus está falando aqui que a nossa justiça pessoal, né, nós não deveremos ter. Nós temos que ter uma vida assim com Ele, porque Ele vê todas as coisas e esquadrinha o nosso coração e as nossas intenções. Amém? Então, as 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago
falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram escribas e fariseus. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, que é a oferta, o nosso espírito, a oração, e nosso corpo, o jejum. E são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Então nós aprendemos aqui, irmãos, que são as bases, vamos dizer assim, as bases daquele que segue ao Senhor, segue os ensinamentos do Senhor. Que é o quê? A oração, o jejum e a oferta, que é a oferta que é o oferecer algo para o Senhor, né? E também oferta vem como bem, né? Oferta como vem também como a sua vida, a entrega da sua vida, né? Nós somos, como diz lá na carta aos Hebreus, que nós somos um sacrifício vivo diante de Deus, né? Toda a nossa vida, ela é entregue ao Senhor. Ela tem que ser entregue ao Senhor, todas as áreas da nossa vida. Então aqui nós vemos, como o comentarista mesmo está dizendo, que esta prática, né, não serve, não vai só para mim, vai para o próximo também, né? Porque a verdadeira religião que Jesus vai nos ensinar é sobre isso, é sobre o próximo, não é só sobre mim. Eu jejuo, eu oro, eu oferto, porque eu também estou para ser bênção na vida de alguém. Então, a verdadeira prática, irmãos, do cristianismo, do que Jesus nos ensinou é essa. Também é preocupar-se com o outro. Não tem como eu falar que eu oro tanto, que eu leio tanto a Bíblia, que eu jejuo tanto, que eu sou uma pessoa que eu abençoo a obra. Eu abençoo, eu faço tantos atos de bondade, mas no meu interior eu não me preocupo de verdade, de coração, com aquilo que eu estou fazendo. Não é com amor, não é com entrega e não é com sinceridade. E tudo isso sempre vai ser, irmãos, é entre nós e o Senhor. Eu não preciso pôr uma placa sobre o que eu estou fazendo, né? Que é isso que Jesus está nos ensinando, que nós estamos aprendendo aqui nesse primeiro tópico. Não preciso pôr uma placa, eu não preciso expressar o tanto da minha espiritualidade, porque isso vai ser notório e tem que ser natural, porque dá mais trabalho você manter um papel, né? Uma máscara, ficar pensando e comedindo as suas ações, as suas palavras para parecer algo diante dos homens, sendo que Deus, ele tem o poder de mudar você de dentro para fora. E é isso que a palavra de Deus faz. E é isso que nós aprendemos em cada lição dessa revista, irmãos. Como tem sido bênção estas lições que nós temos aprendido. E eu falo para você, compartilha este ensinamento, porque são palavras que vêm nos direcionando, nos confrontando a guardar esses valores. São valores que nós temos que preservar. Ainda mais num tempo que a gente vive de tanta exposição, de tudo que a pessoa vai fazer. Tem que dar um clique, tem que mostrar, eu tenho que filmar. Então, é uma exposição exagerada, né? E qual é a intenção disso? O Senhor está vendo o coração daquele que está fazendo, o coração, né? Nós também usamos a internet como um recurso para propagar o evangelho. Então o Senhor sabe a intenção do coração de cada um e o porquê está fazendo. Mas o importante, irmãos, é a gente não perder essa direção de fazer o porquê que eu estou fazendo. Qualquer coisa que você for fazer para o Senhor, irmãos, na sua vida, tanto na obra do Senhor, no seu lar, para alguém, o que você for fazer, por que eu estou fazendo isso? Você mesmo analisar a sua intenção para aquilo. Qual é a sua intenção? Porque o Senhor já sabe a intenção. Então, muitas vezes a gente tem que nos sondar para que a gente não fuja, né? Não tenha essas práticas cristãs aqui,
mas com uma intenção, né, de sobressair, de aparecer. Amém? Então a oração, o jejum e a oferta são atos piedosos, quando praticados com sinceridade e verdade, têm um reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Irmãos, eu creio que os irmãos já tenham notado ou percebido em algum momento da sua vida, nesse tempo que nós vivemos assim, de tantas pessoas surgindo, mostrando detalhes da sua vida todos os dias, né, no YouTube, seja qual for a ferramenta de exposição, que a vida dessas pessoas fica tão exposta que não é todo dia que tem coisas agradáveis e bonitas para mostrar. Então a pessoa, ao invés de mostrar uma verdade, começa a criar um conteúdo. Então a própria vida não tem mais o seu curso natural. É tudo orquestrado, tudo montado, e ninguém consegue sustentar uma base dessa felicidade, né? Pseudo-felicidade, vamos dizer assim, porque nem todos os nossos dias são lindos de ser mostrados, nem toda a nossa vida, o tempo todo é maravilhosa, e isso gera nas pessoas e quem está vendo um descontentamento com aquilo que vive, devido a essa situação da pessoa sempre estar buscando essa plenitude da vida, essa alegria, essa felicidade que as pessoas montam para aparecer. Isso tudo, irmão, está relacionado ao que nós estamos aprendendo aqui, a hipocrisia. E a gente não pode entrar por esse caminho também, como ele está dizendo aqui, essa dissimulação religiosa de criar e montar e demonstrar uma vida religiosa perfeita, né? De situações de que a pessoa não falha nenhum dia, não falhou nenhum dia na sua oração, não falhou nenhum dia de ler a Bíblia, e parece que é algo inatingível, né? Um patamar espiritual inatingível, porque vão colocando como algo perfeito e tudo orquestrado. E não é, muitas vezes, irmão, acontecem falhas em tudo isso, e nós não podemos mascarar nenhuma situação. Porque o próprio Deus, quando aqui, irmãos, a palavra de Deus conta tantas quedas de servos do Senhor, tantas situações difíceis, tantos momentos que eles erraram, né, foram contrários àquilo que eles estavam vivendo com Deus, caíram, falharam, pecaram, e está registrado na palavra de Deus. Então que a gente não venha querer demonstrar algo, viver algo que aqui dentro de nós ainda não é verdade. Não é necessário você fazer isso, porque todos estão sendo trabalhados por Deus, estão sendo modificados pelo Senhor. Abra o seu coração e deixe o Senhor trabalhar mesmo, porque Ele não quer, irmãos, que a gente mostre algo que a gente não viva com Ele. Ele quer que nós vivamos de verdade. E Ele disse isso, né, irmãos, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Você não precisa mostrar, forjar uma vida perfeita, mostrar algo espiritualmente, ainda que você não atingiu. Porque a vida espiritual é um crescimento, né? Se as práticas da nossa vida cristã são evidenciadas em frutos, e Jesus compara isso, olhe para os frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto mau. E uma árvore má não pode dar fruto bom. E quando nós falamos de fruto, nós falamos de processo, de um tempo, de semente, de crescimento, de regar. É um investimento que você e eu temos que fazer na nossa própria vida com o Senhor. E isso vai tornar ela cada dia mais verdadeira, mais transparente para todos aqueles que verem. Então, não é necessário nós usarmos esses ensinamentos, esse ensinamento que o Senhor nos deixou da prática cristã, para que a gente possa usar isso para nos beneficiar ou autopromover no reino de Deus. Amém?
Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Amém, irmãos? A síntese do tópico 1. Os atos de ofertar, jejuar e orar têm na prática da discrição a boa recomendação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, tudo que você for fazer, estar diante de Deus, tudo isso o Senhor está te vendo. Vamos para o tópico 2, auxiliando o próximo sem alarde. Qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus, como também nos ensinos de Jesus. O verbo hebraico para generosidade é gamal, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que, às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Olha, irmãos, que é algo sério, né? Nós temos que ter sinceridade nas nossas contribuições. O porquê eu estou tendo esse ato generoso, né? E aqui nós vemos, através desse ensino de Jesus, nós vemos que alguém pode estar até fazendo algo bom, mas não de coração. E olha, irmãos, que não vai ser levado em conta aquilo que é externamente feito, porque fica diante dos homens. Mas como seremos recompensados se dentro do nosso coração a motivação é: estou sendo generoso porque quero um aplauso, estou sendo generoso porque eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. E aqui nós temos que ser sinceros na nossa contribuição. E essa palavra sinceridade, irmãos, ela vem também de um termo, sincera, né? Que antigamente os vasos, quando eram vendidos, os rachados, para não ser desperdiçados, era usada uma cera sobre a rachadura, pintado bonitinho. Quem olhava falava: olha, tá tudo lindo nesse vaso. Só que vinha o sol, o calor e a cera derretia. Então, não podemos ter cera. Então, é sem cera, sem cobrir aquelas imperfeições. A sinceridade é isso. Quando é de coração, quando é algo que não está mascarando nenhum outro sentimento. E é isso que também Jesus está dizendo, né? Como nós aprendemos aqui no tópico 1, sobre a hipocrisia. E agora nós estamos falando no tópico 2 sobre a motivação. É isso que o Senhor está olhando sempre. A sinceridade do coração, aquele coração sem cera. Não, a intenção é essa daqui. Não é eu demonstrar nada. É essa a minha intenção. Eu estou tendo esse ato generoso, não para ser aplaudido, mas é porque está no meu coração de fazer. Amém? O que buscamos quando auxiliamos o próximo? Perguntas difíceis, né, irmãos? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Na carta de Tiago vai dizer no capítulo 1 e 27, isso aqui: tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes, fazendo o bem. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Irmãos, e é muito interessante isso, porque quando nós recebemos Jesus, a nossa primeira vontade é de contar a todos,
né, dos nossos familiares, nossos amigos, olha, eu encontrei o caminho, olha, eu sinto algo diferente dentro de mim, que coisa linda que Jesus está fazendo na minha vida, porque a intenção daquele que recebe Jesus e está transbordando desse amor é que outros também alcancem, que outros também saibam. Então, quando eu sei, né, e me encontro com essa verdade do amor de Deus, eu entendo que a religião não é algo que muda o exterior, muda o meu interior. Então eu quero abençoar a vida do próximo. O que eu faço é de coração para o próximo. Os atos que eu tenho de bondade, de generosidade, é porque eu amo o próximo, porque eu recebi um amor que eu não merecia. E quando, irmãos, nós realmente recebemos esse amor de Deus, de verdade, porque é diferente do amor que nós temos aqui na Terra, que é um amor de troca, né? É um amor de você fez por mim, eu te amo, mas se não fizer mais, acabou o amor. Não. O amor de Deus é aquele amor que entende, ainda que você não receba, em troca, o ato de generosidade que você demonstrou. Né? Porque muitas vezes você lançou uma boa semente na vida de alguém, você foi generoso com alguém e você não teve esse retorno dessa pessoa. E com isso, muitas vezes você se desanima. Mas nós não podemos, irmãos, deixar de ser, né, aquilo que Cristo nos chamou para ser. Porque o amor de Deus, lá Paulo não vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque passa por cima de tantas coisas, irmãos, porque é um amor que a gente recebeu de Deus que a gente não merecia. Então, o amor que eu tenho que ter pelo meu irmão e demonstrar de coração é um amor também que passa por cima das diferenças, passa por cima das situações, passa por cima dos desapontamentos, porque a gente também muitas vezes entristece alguém, somos entristecidos, mas que esse amor que nós recebemos, a gente possa continuar derramando sobre a vida de alguém, porque esse é o amor de Deus. Não é um amor de troca, né, irmãos? Então, a gente, quando tem esse verdadeiro amor dentro do nosso coração, a gente sabe que não é sobre demonstrar, mostrar, né? Porque a gente recebe e a gente compartilha aquilo que a gente tem de verdade dentro do nosso coração. Amém? Jesus adverte a respeito de qualquer um que age em busca de receber os louvores dos outros, ou transforme atos piedosos em atos profanos. Quem age dessa maneira sempre será visto por Jesus como um hipócrita. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível dos fariseus. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no reino de Deus. Então Jesus, irmão, condena o ato dos fariseus justamente por isso, por querer ficar demonstrando e exigindo do outro aquilo que eles mesmos não praticam. Usam, como nós aprendemos aqui, as bases ali dos ensinos bíblicos, que é a oração, o jejum, a leitura da palavra, oferta, como um ato de demonstrar superioridade espiritual sobre a vida das pessoas. E não. Porque, irmãos, aquilo que eu busco e que você busca da parte do Senhor, acrescenta primeiramente em você. Faz o crescimento para você. E aquilo que você aprende de verdade e anda com Deus de verdade, é demonstrado naturalmente através da sua vida. Então, neste tópico aqui, nós também estamos aprendendo que nós precisamos sondar o nosso coração, as nossas motivações, o porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu estou tendo esse ato generoso? Qual é a intenção por trás? Porque o Senhor está olhando e observando tudo, né? No Salmo 139, irmãos, a gente vê, eu acho um dos salmos mais lindos, assim, né, que eu gosto muito, porque fala da forma que nós somos gerados no ventre da nossa mãe, a forma que Deus nos vê, o olhar atencioso de Deus para nós desde ali, de uma massa informe sendo gerada. Então não tem um momento da minha e da sua vida que o Senhor não esteja contemplando. Então para que encenarmos algo se tudo está diante de Deus? Se Deus está aqui agora me vendo, está aí te vendo.
É muito bom a gente andar em sinceridade, mesmo que às vezes você olhe para você e fale, eu não consigo mudar isso ainda, eu sei que não é certo, eu sei. Não fique achando que você nunca vai conseguir melhorar, nunca vai conseguir crescer, nunca vai conseguir abandonar certas práticas. Vai, porque nós temos a palavra de Deus que nos ensina, nós temos o Espírito Santo que nos auxilia, né? Então, essas pessoas, e existe ainda, infelizmente, pessoas que usam da sua vida espiritual para diminuir a do outro, para parecer que o outro é tão pequeno, não faz as suas práticas religiosas, né? Vamos dizer assim, direito. E não é essa a intenção do evangelho, porque o evangelho ela vai te mudar, a palavra de Deus ela vai entrar. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela penetra onde ninguém sabe, na divisão da alma e do espírito, ainda onde o médico nunca vai conseguir atingir. A palavra de Deus entra e vai trabalhando na nossa vida em tudo aquilo que é necessário ser transformado. E o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer é abrir meu coração, irmãos. O que eu preciso fazer é investir nesse relacionamento e investir nisso em mim, fazer a minha parte nisso, porque o Espírito Santo ele está pronto a nos ajudar. Então você vai sempre estar em crescimento diante de Deus e na sua vida espiritual se você agir assim. Mas enquanto fica mascarando, demonstrando uma religiosidade, uma ação que não é sincera do coração, você nunca vai conseguir ser transformado, ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque está colocando ser ali onde tem imperfeição. E aonde tem imperfeição, irmão, ore e fala para o Senhor. Senhor, eu ainda não consegui vencer isso aqui, irmãos. Seja de verdade com o Senhor também. Né? Porque a gente vai orar, fala, excelentíssimo Deus, e a gente usa tantos termos que nos distanciam tanto, e o Senhor quer só ouvir a sinceridade do teu coração. Olha, Senhor, eu falei isso aqui, não era para mim ter falado, eu agi assim, eu não devia ter agido. Irmãos, é assim que nós temos que agir com o Senhor, porque o Espírito Santo vai entrar na tua vida e vai te ajudar. Ele vai te ajudar para você chegar naquilo de ir entrando e aprendendo a palavra. Você pode estar aqui, nós estamos na lição de número 8, tantas coisas nós temos aprendido aqui ao longo dessas lições, e de tantos confrontos, e de que nós temos que aprender a guardar esses valores. Você pode olhar e falar, nossa, parece que eu estou tão longe. Não, mas você está ouvindo. Você está aprendendo, então comece a praticar isso na sua vida que você vai ver, você vai contar esse testemunho de transformação que só o Evangelho faz, irmão. O Evangelho entra no nosso coração e muda a nossa história. É como Jesus disse para Nicodemos, é nascer de novo. É tudo novo na nossa vida. Então deixa Jesus fazer de verdade. Irmãos, vamos colocar como uma palavra-chave dessa aula aqui, a verdade. Deixa Jesus trabalhar de verdade no seu coração e remover tudo aquilo que às vezes você fica tentando ou fingindo que não está acontecendo. Não, Jesus, isso aqui está acontecendo comigo. Me ajuda a vencer isso aqui, Senhor, porque eu quero andar de acordo com a Tua palavra. E o Senhor vai te ajudar, eu tenho certeza disso. Vamos para mais aqui um aprendizado do tópico 2, a maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fez a este toque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público, e segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Olha aqui, irmãos, Jesus ele nos ensinou tudo, como tem que ser o verdadeiro procedimento, em tudo que na sua prática, tá? Dos seus atos em relação ao reino de Deus, a obra de Deus na sua vida. Então eu oro, eu jejuo, eu oferto, mas em nenhuma dessas situações eu preciso mostrar, demonstrar, né? E para as pessoas ver aquilo que eu estou fazendo para o Senhor, porque quem está vendo é o Senhor. Então ele está dizendo o quê?
Doação de forma voluntária e discreta. Então, nem aquilo que eu oferto, que eu abençoo a vida de alguém, eu preciso ficar contando para as pessoas, olha, eu abençoei aquela vida. Olha, eu fiz tanto para aquela pessoa e aquela pessoa nunca fez nada por mim, mas eu fiz por ela. Né? Parece que a gente quer mostrar como eu sou bom. Olha como eu sou uma pessoa boa. Mas bom mesmo é Deus, né, irmãos? Porque o que tem em nós, depois que nós passamos a servir a Jesus, a gente vê, irmão, que tudo que a gente pode fazer não é só coisas morais, né? Eu sou moralmente correto, eu não roubo ninguém, eu não causo prejuízo a ninguém, não, irmãos. É sobre ser na essência. Na essência, é lá que o evangelho muda, é na essência, não são só os atos externos. Que eu quero que fique bem claro nessa lição, que eu acho que é também um ponto alto do que o Senhor está querendo dizer. Não é sobre os seus atos externos, que isso qualquer um pode ter, fazer e não ser de verdade. Mas eu quero que vocês pensem na motivação do coração, porque é lá que o evangelho muda, é lá que o evangelho vai. Amém, irmãos? A síntese do tópico 2. O Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Bem, irmãos, vamos para o tópico de número 3. Deus contempla o bem que realizamos. Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Então, irmãos, Deus contempla tudo que você faz. Não há necessidade de ficar recontando, mostrando, demonstrando, porque Deus vê e isso é suficiente. E uma das coisas, irmãos, que mais frustra, né, eu até disse isso no finalzinho do tópico anterior, é que muitas vezes fica muito claro, né, depois que você faz, quando a intenção é fazer para o homem. Porque quando você faz algo para alguém e aquele alguém te frustra, você sempre vai falar, mas eu fiz, eu fazia, eu me dediquei, eu me doei, eu fiz e aconteci, e olha o que eu recebi. Mas, irmão, eu falo uma coisa diante do Senhor, por esse ensinamento de hoje. Quando você no seu coração realmente faz para o Senhor, você sabe que você não está sendo prejudicado em nada. Porque quando você faz para o Senhor, ainda que você não colha do homem ou das pessoas, ou vindo da vida daquela pessoa que você semeou, ou para aquilo que você fez, não venha daquela pessoa, tenha certeza que do Senhor você vai colher sempre o bem. Fique com isso no seu coração. Uma das maiores sinais de que a gente está fazendo para alguém é quando a gente se machuca ao ponto de achar que a gente fez demais para a pessoa e não fomos retribuídos. Quando você coloca que o que você está fazendo seja qualquer coisa, irmãos, tudo o que fores fazer, nós lemos aqui, faça para a glória de Deus. Quando você pensar em abençoar a vida de alguém, eu estou fazendo para o Senhor. Quando você pensar em orar por alguém, eu estou fazendo para o Senhor. Tudo que nós formos fazer, que mesmo que seja o próximo nosso beneficiado, saiba que no seu coração a intenção sempre tem que ser, eu estou fazendo para Deus. Porque quando a gente sabe que está fazendo para Ele e Ele vê tudo, isso vai trazer paz no seu coração. Ainda que você se depare com a ingratidão, ainda que você sofra algum prejuízo fazendo um ato bom e colheu algo ruim, mas saiba que Deus, Ele no tempo certo, Ele vai te abençoar. Então guarde o seu coração nisso, faça sempre pensando no Senhor, que aí a sua linha de entrega, a direção da sua vida está no caminho certo.
porque nós humanos somos muito falhos, irmãos, muito falhos. Então, muitas vezes nós vamos nos deparar com a ingratidão e muitas vezes, irmãos, também podemos ser ingratos com alguém e às vezes a intenção e o que a pessoa espera não é atingido, ou o que eu espero de alguém não é atingido, ocorre frustrações e distanciamento. Mas quando eu faço e sei que é para Deus, Ele viu, descansa no Senhor e descansa o seu coração nisso, que o Senhor tudo vê. E o nosso último item aqui é o Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Hebreus 6:10. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhes é manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração. O Senhor não disse isso para Samuel? Samuel, você está olhando pelo exterior, mas eu vejo o coração. Então se preocupe, irmão, com o seu coração, com a integridade do seu coração, com a motivação do seu coração. Não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Quando um crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplausos dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo o que faz. Os verdadeiros servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso, praticam suas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre querer agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo de seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem. É sempre bom fazer o bem. Lembrando que aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Está lá na carta de Tiago, no capítulo 4 e no versículo 17. Então, meus irmãos, o Deus que recompensa, o Deus que vê todas as coisas, o Deus que sabe o que você faz, que não há necessidade de nada e ninguém vê, porque basta o Senhor ver. Basta o Senhor estar de olho sobre a sua vida. E como o próprio comentarista está dizendo aqui, que os verdadeiros servos do Senhor são conscientes. Tenha essa consciência, irmão, que a sua recompensa vem do Senhor. Há 3 versículos que eu gosto muito, irmãos, aqui está na carta aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 23 ao 25, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Pois quem agir de forma injusta, receberá o devido pagamento da injustiça cometida. E nisto não há exceção para a pessoa alguma. Amém, meus irmãos? Aquilo que você está semeando, você irá colher. Então vale a pena nós pensarmos hoje, que tipo de semente eu estou lançando? Ela é verdadeira? Ela é um fruto verdadeiro? Ela é uma semente verdadeira? Os frutos que eu estou gerando são frutos de verdade ou são frutos de plástico, frutos cenográficos, né? Só tem aparência, mas quando você pega não é de verdade? Porque tudo aquilo, irmãos, que nós geramos em Deus tem processo, tem entrega, tem renúncia, e isso nós vamos ter até o dia que Cristo vier nos buscar, porque nós estamos buscando a cada dia, irmãos, a santificação, a mudança do nosso coração, e buscando aonde eu vou buscar isso e onde eu tenho buscado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Que você possa guardar no seu coração que Deus tudo vê, que Deus é que recompensa.
Amém? Vamos recapitular aqui rapidinho, irmãos, que nós aprendemos então no tópico 1 sobre o ato de dar esmolas, ajudas, o que é o que é hipocrisia, o que Jesus está falando sobre ser hipócrita, manter uma aparência. Nós não temos que manter uma aparência, não temos que ter nenhum ato externo, né? Quando eu falo externo é que as pessoas estão vendo, mas aqui dentro não é correspondente com o que eu estou fazendo externamente. Nós temos que auxiliar o nosso próximo, mas temos que ficar atento àquilo que está no nosso coração, a motivação, a verdadeira razão pelo que eu estou fazendo aquilo. É para a glória de Deus? É para o meu nome ficar evidente? É para eu conseguir algum benefício com aquilo que eu vou fazer? Irmãos, nós temos que vigiar muito, porque uma vez que a gente abre a porta do nosso coração para esses tipos de inverdades ou de procedimentos ou de aparências, a sua vida não caminha mais pelo caminho de Jesus, que ele é a verdade. Então nós temos que sempre buscar a verdadeira intenção, a integridade do nosso coração. Amém, meus irmãos? A síntese deste tópico é: as palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Conclusão: por meio de Jesus, ficamos cientes de que ele deseja que andemos na verdade, sejamos honestos e que a nossa justiça ultrapasse a deles em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Amém, meus irmãos? O Deus que tudo vê, né? A seu tempo, ele traz a recompensa dos seus atos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.